Olá, sou Lairo Kimura, estou aqui para falar com vocês sobre o segundo vídeo de vendas consultivas, tá? Nesse vídeo a gente vai abordar sobre 10 passos da venda consultiva de alta performance. E o primeiro passo é sobre planejamento. Planejamento aqui é referente a tudo que você precisa se preparar antes de ir para uma reunião. Então é mais ou menos como no início do ano. Você identifica quem são seus clientes, faz a classificação entre A, B, C, se a sua empresa utilizar esse tipo de categoria, tá? Quais são os segmentos que estão com maior crescimento e que podem ter aderência ao seu produto ou serviço? Quais são as atividades diárias, mensais, semanais que você precisa fazer para alcançar o resultado que você tem da sua meta anual? Tem empresas que não têm meta anual, vê o potencial de mercado, porque já teve um banco que ele atingiu 120% da meta dele. Só que naquele ano os concorrentes fecharam 3 vezes maior. Eles tiveram um problema de enxergar qual que era o real tamanho do mercado, tá? Então isso você faz através de marketing, BI, tem várias áreas que vão ajudar vendas a pensar estrategicamente aonde que eu vou colocar os meus esforços, tá? Então essa é a parte de planejamento. O segundo passo é quando você consegue marcar reunião com o seu cliente, a preparação para a reunião. Então você vai entender todas as informações que está disponível do seu cliente, tá? Então ver se ele está em crescimento, está em expansão, está em retração, porque dependendo do tipo de serviço ou produto que a sua empresa oferece, pode ter para esses 2 cenários, tá? Assim como você vai entender que produtos ou serviços da sua empresa você vai especializar. Às vezes tem uma gama tão grande, mas entendendo bem o que a sua empresa oferece, você consegue, através de perguntas no momento da reunião, saber que aquilo vai ter valor para ele, tá? O terceiro passo é a questão da preparação pessoal. Se você está começando nessa carreira de vendedor, ou se você já é veterano, quantas vezes a gente esquece de se preparar pessoalmente, tá? E aqui eu tô falando da questão de... Dentro da PNL tem âncoras de fortalecimento. Dependendo da técnica que a empresa utiliza, tem várias empresas utilizando Mindfulness, tá? Para você ir no estado de presença, ir mais tranquilo, baixar a ansiedade. Às vezes é uma reunião super difícil que você conseguiu marcar com a pessoa certa, só que você chega naquela reunião que você você sabe que você não está legal, que você não entregou o seu melhor, tá? Então aqui é esse momento de preparação pessoal. É coisa rápida ou às vezes não, tá? Dependendo de coisas que acontecem em casa, de como tá a sua vida pessoal, profissional. Tem uma série de fatores. Então, aquele momento que você vai ter com o seu cliente, esteja bem, tá? Deixa seu problema do lado. Às vezes a gente nem percebe, mas a gente acaba trazendo muita coisa nesse momento que a gente tá com o cliente. E o mercado é tão concorrente que a gente precisa encantar o cliente quando a gente tá falando com ele, tá? E o mais bacana é que quando você tá bem, você sente que o cliente também corresponde. Então, aproveitar ao máximo o nosso potencial, tá bom, gente? Questão da abertura da reunião. A abertura da reunião, tem muito vendedor que na ansiedade de fazer a reunião já ir pro vamos ver, esquece de fazer a abertura, perguntar se o cliente tá bem, fazer uma ponte, né? O que é a ponte? A ponte é da abertura que você fez do cumprimento, mostrar que você está genuinamente interessado nele, você conseguir transpor isso para o assunto que você quer. Porque, afinal de contas, todo mundo sabe que quando um vendedor vem, ele está ali para vender alguma coisa. Mas fazer isso de supetão, dependendo do tipo de pessoa que você está conversando, se ela é bem relacional, e isso você percebe, isso pode ser um tiro no escuro, tá? E aí você acaba perdendo a venda. Tem gente, eu não vou generalizar, mas eu conheço muitos vendedores que os caras fazem na reunião de vendas 90% de abertura e relacionamento e 10% do negócio, mas isso é exceção, tá? Isso são pessoas que têm um relacionamento já estabelecido,
já tem uma compra recorrente, normalmente são nessas compras recorrentes, tá? E é bem arriscado. Tem muitas reuniões que eu já fui quando eu era vendedora e reuniões que eu acompanhei de vendedoras em que o cliente te dá o tempo exato que ele tem. Ele tem 1 hora, então você tem que também se preparar em quanto tempo que você vai apresentar as suas soluções, se é uma primeira reunião, ou em quantas, e como você vai compartimentalizar essa reunião entre apresentação, fazer investigação do cliente, perguntas, e para depois escutar também o cliente. Tem ordem certa? Eu normalmente sempre prefiro escutar primeiro o cliente, qual que é a dor dele, porque nem na hora que eu for apresentar, eu apresento exatamente aquilo que ele precisa, e ele não precisa escutar todo o meu portfólio, tá? É mais efetivo, especialmente quando o cliente tem pouco tempo. Ele vai falar da sua dor e consegue, mas claro, tudo isso eu já fiz uma ótima abertura com ele, tá? Escutativa, que é o 5º passo, tá? A escutativa só acontece quando você tem rapport, quando você tem conexão, quando você abre os seus ouvidos, tá? Que eu falei isso no vídeo passado. Você precisa baixar seu ego para conseguir fazer essa escutativa, tá? Então, é uma questão simples, mas que é difícil fazer, tá? Não é tão... Às vezes você tá escutando aquilo que o cliente está falando, você já tá pensando o que você vai responder. E tem muita gente bacana do mercado que pede assim, me dá só um minuto, eu tô pensando aqui como que eu posso fazer para te apresentar a melhor solução. E pode ser que às vezes você não tem a resposta, você precisa de uma área técnica e que você vai falar assim, legal, é isso que eu entendi? Checa, confirma aquilo que você conversou com o seu cliente para justamente você efetivamente trazer a necessidade real dele, tá? E aí você vai para investigação, tá? Tem spin selling, tem várias metodologias de vendas em que você faz perguntas abertas, fechadas, perguntas em que você vai entender qual é o problema do cliente, tá? Você vai investigar para justamente entender qual que é a necessidade real dele, tá? E aí você começa a apresentar a solução, que é o próximo passo. Você só apresenta uma solução para o cliente quando você entende qual que é o real problema dele. Porque muitas vezes o que acontece, o vendedor apresenta a solução que é aquilo que ele está acostumado a apresentar. E muitas vezes as consultorias são chamadas porque ele tem um portfólio inteiro de produtos e o vendedor só vende o produto X, que vai ter rentabilidade melhor, que é o que dá melhor comissionamento para ele, que é o que ele está acostumado, que é o que ele é especialista, e ele esquece dos outros. Só que aí os outros, o concorrente compra. E às vezes o concorrente acaba vendendo aquele produto que é o seu xodó, que você está acostumado a vender, e você perde o seu cliente como um todo. Às vezes você consegue recuperar por conta do relacionamento, mas isso não é sempre, tá, gente? Eu já escutei de casos de uma outra consultoria que eu trabalhei, em que o diretor pediu pelo amor de Deus, porque ele foi parceiro, falou com todos os donos de negócio, porque ele já era conhecido na região há 30 anos, mas isso funcionou uma vez. E aí, nessa consultoria, a gente entrou justamente para trabalhar com eles a questão da venda consultiva. E na Rise, a gente trabalhou também com uma equipe que trabalhava totalmente no formato online. Então, só por telefone, reunião era só para key account, então 90% da força de vendas era via telefone e a gente trabalhou com eles questões de comportamentos para justamente eles... Porque no telefone tem um dificultômetro, você não vê a cara da pessoa, né? É só por chamada. Então, você precisa ser muito sutil e entender as sutilezas que o cliente te passa. Para não me alongar muito no vídeo, tem algumas coisas que eu vou trabalhar melhor com vocês nos próximos, tá? Em relação ao planejamento. Algumas
formas de como você fazer seu planejamento. Não sei se na sua empresa já tem esses métodos, mas a gente vai trabalhar mais detalhadamente. Depois de você apresentar a solução, o cliente vai ter dúvidas e aí você tem que manejar objeções. E uma pergunta que a gente sempre faz: quando você tem uma objeção, você tem a dúvida e o interesse. Aonde que o vendedor foca? No interesse. E onde que ele deveria focar? É na dúvida. E aí o que acontece? O cliente continua com dúvida, você não sana a dúvida deles e o seu concorrente que sanou a dúvida é para onde ele vai, tá? E entender o processo de compra do seu cliente é imprescindível, tá? Porque o próximo passo é a negociação. Quantas vezes a gente já não viu clientes que perderam a venda ou até mesmo com a gente, de que dentro do nosso processo de vendas com as nossas vendedoras, é claro para elas que elas precisam investigar se existe uma área de compras depois, tá? Porque muitas vezes tem cliente que negocia desconto e ainda tem uma área de compras. Depois que vai pedir mais desconto ainda, que o objetivo da área de compras é conseguir desconto, é fazer saving para a empresa. E tudo bem, você entendendo qual que é o processo de negociação que você vai ter dentro do seu cliente, ok. O importante aqui é vocês entenderem o processo de compras do seu cliente, porque às vezes vem mais uma rodada de negociação e isso pode afetar efetivamente a lucratividade daquilo que você está, a lucratividade e a rentabilidade daquilo que você está vendendo, tá? E aí, aquele bônus que você estava quase alcançando, aquela comissão que você estava contando, pode não acontecer, porque o seu projeto foi deficitário, a venda foi deficitária. Então, entender como e que tipo de negociação, conhecer a cultura do cliente. A gente já teve montadora aqui no Brasil que quebrou a cadeia produtiva por conta de ser uma negociação feroz. Eu tenho conhecidos que têm amigos que são gerentes da área de compras, que tem gente que fala com orgulho que quebrou o fornecedor. Se você está lidando com uma área de compras que ela é bem agressiva nesse estilo, então esteja preparada. Às vezes, conversa com seu líder, conversa com seu gerente para entender que tipo de atuação que vocês vão fazer. Tudo bem perder aquele cliente? Ou aquele cliente é aquele que vai abrir portas para um novo segmento, que tudo bem dar mais esse desconto? Tudo isso precisa ser pensado, tá? E isso tudo, conhecendo como é a área de compras do seu cliente, vem na preparação da reunião, tá? Entendendo que tipo de negociação que você vai enfrentar, tem algumas coisas que você consegue antecipar, tem outras que só na reunião você vai conhecer. Para daí, quando você fechou a negociação, ir para o fechamento. E o fechamento é pegar a assinatura do cliente, se tem um processo de pós-venda, mandar para o pós-venda e fazer o acompanhamento de como é que está indo a compra, quando é de um serviço ou um produto de longa duração, bem durável, ou tem produtos de alta complexidade, tudo isso. Porque o papel do vendedor, aquele que acompanha a venda, é um grande diferencial e que o cliente deseja isso, tá? Então, entendendo bem como é o seu mercado, isso é uma coisa bem bacana que dá para ser o diferencial e você conseguir efetivamente conquistar esse cliente, tá? Para fidelizá-lo e fazer com que ele compre com recorrência com você. Tem clientes que a recorrência vai ser de 5 em 5 anos na indústria, né? Tem indústria que é de 20 anos, aí tudo depende do seu mercado. Em serviços tem compras que são anuais, semestrais, mensais. Aí isso depende do modelo de negócio em que você está inserido, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês, tá? Com esse vídeo. No próximo vídeo a gente vai falar de planejamento, tá? De ferramentas e como você mensurar a sua venda do ano, tá bom? Então a gente vai entrar com algumas dicas de como fazer, como a gente
busca isso, eu vou vir com algumas ferramentas, tudo que a gente vai deixar tudo disponível para vocês baixarem, tudo isso para que efetivamente fique fácil. Aqui também eu vou deixar um link de um pequeno descritivo, tá, do nosso Venda Consultiva de Alta Performance, para que vocês tenham acesso e consigam usar isso como material, para quem quiser usar isso no dia a dia e lembrar de como você conseguir atuar melhor na sua venda do dia a dia, ok, pessoal? Para quem gostou desse vídeo, deixa seu like, tá? Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, que a gente está soltando toda semana um vídeo, tá? E se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus colegas, com seus amigos, tá? Que eu acredito que quanto mais gente souber das nossas dicas, melhor será. Eita vida! Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, tá? E se você gostou mesmo desse vídeo, compartilhe com seus amigos, colegas de trabalho, tá bom? Semana que vem eu vou estar vindo com mais um novo vídeo, tá? De vendas, agora falando especificamente de planejamento. Vai saber se você não fez ainda seu planejamento, a gente vai entrar num beabá bem bacana de como você chegar no resultado e você ver se aquilo que você tem na sua carteira hoje vai atender ou não às suas expectativas, tá bom? Então, pessoal, muito obrigada, um grande abraço e uma ótima semana!